Você já conheceu alguém que enriqueceu trabalhando para alguém? Bom, certamente não. Eu conheci pouquíssimas pessoas e eu posso te garantir que é muito difícil alguém enriquecer trabalhando para outra pessoa. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 5 erros que você jamais deve cometer se você quiser utilizar sua carreira profissional como um degrau para sua independência financeira. Fala meninos e meninas, tudo bem? Eu sou o Cora, fundador da Universidade do Valor, e olha, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 grandes erros que você jamais deve cometer se você quiser utilizar sua carreira como um trampolim, como um degrau para sua independência financeira, e também te mostrar que é muito difícil alguém enriquecer trabalhando para os outros. Mas antes de começar com esse assunto, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ativa a notificação aí, entendeu? Dá um like, porque isso é muito importante para o nosso canal. Isso faz com que o YouTube entenda que pessoas estão gostando do vídeo e comece a distribuir esse vídeo para outras pessoas também, tá bom? Dessa forma você vai estar ajudando essas pessoas também, legal? Bom, eu aposto que você já ouviu a seguinte frase: quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro, certo? Pois é, acontece que tem dois lados essa moeda. O primeiro lado é o lado do colaborador, do empregado, o outro lado é o lado do empregador, do empresário. Bom, o colaborador ele pode trabalhar muito, ele pode se matar de trabalhar, o ganho dele sempre vai estar limitado, a não ser que seja um cara, por exemplo, de vendas, que tem uma ótima comissão, que o cara seja realmente fora da curva, ele vai ganhar mais, mas nunca como um empresário. Aliás, não tem nem como. E o empresário, por outro lado, ele trabalha muito ou ele trabalha pouco? Tem gente que fala, não, o empresário trabalha pouco e ganha muito dinheiro, o cara não faz nada, o cara só tem vida boa. Depende, porque o empresário, olha só, imagina como é difícil você construir um negócio do zero e de repente você fazer esse negócio se transformar num puta negócio, né? E de repente você ter, sei lá, 1000 famílias que dependem do seu negócio, né? 1000 colaboradores. Logo, esses 1000 colaboradores vão ter 1000 famílias. Então, você tem praticamente 1000 famílias dependentes do seu negócio. O empresário tem uma responsabilidade social muito grande. Ele tem uma responsabilidade social por conta das famílias que trabalham, por conta do seu produto, do seu serviço que ele oferece, ou seja, um bem para a sociedade. Ele tem uma responsabilidade fiscal muito grande, uma responsabilidade financeira muito grande. Então, não é tão fácil, tão simples, tão agradável assim a vida de um empresário. E normalmente o empresário trabalha assim muito mais do que os colaboradores. Bom, e tem pessoas que enriquecem trabalhando? Sim, eu conheci algumas pessoas que enriqueceram trabalhando para os outros, mas normalmente são pessoas que começaram aquela empresa com o dono da empresa, ou seja, o dono da empresa precisou de trazer pessoas para poder potencializar aquela empresa, fazer aquela empresa crescer, e normalmente aquela pessoa veio através de uma participação no negócio e não de um salário fixo. Então, quanto mais o negócio cresceu, quanto mais ele teve valor de mercado, mais essa pessoa ganhou através de participações. Aí a gente está falando de presidentes, diretores, alguns executivos aí estratégicos para o crescimento de algumas empresas. Agora, falando somente do colaborador comum, do funcionário convencional, dificilmente esse cara vai ficar rico trabalhando para alguém, mas certamente esse cara pode potencializar ou utilizar sua carreira como um degrau para que ele possa ter independência financeira no futuro. E aí ele vai utilizar de outras estratégias, como investimentos, como buscar novas fontes de renda. E aí eu vou falar dos 5 maiores erros que jamais essas pessoas devem cometer se elas quiserem ter independência financeira no futuro. Então vamos lá, o primeiro grande erro e muito grave é não investir na sua carreira. No mundo de hoje, cada vez mais o profissional vale o que ele sabe, vale pelo conjunto de experiências, pelo conjunto de conhecimento que ele tem. Então quanto mais se especializar, mais ele vai ser valorizado. É claro que, lembrando, somente especialização, conhecimento técnico não é o suficiente. Então é preciso ter também outras duas coisas, como atitude e autoconhecimento. Por quê? Muitas vezes é comum, e você deve conhecer um monte de gente assim, que trabalha em determinada área, mas odeia o que faz. E aí se você perguntar para ela, mas o que você gosta de fazer? Ela vai falar, não sei, mas eu não gosto de fazer isso. Ou seja, a pessoa nem sequer sabe o que ela gosta de fazer. Então o autoconhecimento nesse sentido é muito importante. E a atitude também, por quê? Uma coisa é você ter todo o conhecimento do mundo, mas você não aplicar. Outra coisa é você ter bastante
bastante conhecimento e você aplicar dia a dia, querendo melhorar cada vez mais, certamente você vai ser muito mais valorizado do que aquela pessoa que não tem atitude nenhuma, correto? Erro número 2, trabalhar muito tempo. Essa sim se aplica àquela frase, quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro, ou seja, algumas pessoas trabalham muito, eu já fui muito disso, eu era workaholic, eu era viciado em trabalho. Acontece que quando você trabalha muitas horas, né? Imagina o seguinte, eu trabalho 15 horas por dia e se eu não trabalhar isso, a empresa não anda. Será que é isso mesmo? Eu acho que não. E eu aprendi, por experiência própria, que não é assim. Porque quando eu saí de uma determinada empresa que eu trabalhava muito, outra pessoa entrou, trabalhava 8 horas por dia, a empresa continuou existindo e continuou andando sem problema nenhum. Também tem o caso de horas extras, né? Às vezes a pessoa trabalha muito porque tem hora extra, mas aí ela tem o ganho momentâneo ali da hora extra, né? Ali daquele mês que ela trabalhou muito, né? E ela começa a se viciar ao longo do tempo nisso. E isso é muito ruim, porque faz com que a pessoa tenha somente aquela visão ali do ambiente de trabalho, ela não consegue enxergar o mundo, ela não consegue enxergar outras coisas que acontecem em torno dela. Erro número 3, aumento do padrão de vida ou do padrão de consumo no mesmo ritmo que o seu salário. É comum você ver a pessoa ganhando 1.000, gastando 1.000, ganhando 2.000, gastando 2.000, ganhando 15.000 e gastando 15.000. Ou seja, isso é um erro grave. Por quê? Imagina o seguinte, hoje, por exemplo, vamos supor que você tenha, 30 anos de idade, você esteja no auge da sua carreira, com um ótimo salário, certo? Quando você tiver com 60 anos de idade, você não vai ter o mesmo auge da carreira, o mesmo salário. Normalmente você vai estar aposentado, com o seu ganho limitado ali muito baixo por conta da aposentadoria. E se você tentar manter o mesmo padrão de vida, não vai ter como, você vai falir muito rápido. E normalmente é isso que acontece. Você vê muitas pessoas que têm o mesmo padrão de vida que o ritmo do salário, e aí de repente essa pessoa é demitida e entra em desespero, ou seja, começa a se endividar para tudo quanto é canto. Por quê? Porque o padrão de vida está viciado, certo? Então o ideal é ir para aquela receitinha que eu sempre falo, gaste menos do que ganha, ou ganhe mais do que gaste, né? Essa é a receita para você conseguir sempre estar juntando dinheiro e investindo dinheiro, botando seu dinheiro para trabalhar, enfim, tá acumulando patrimônio de alguma forma. Senão nada faz sentido, né? Imagina, você só trabalha para manter o seu padrão de vida, né? Mas até quando você vai continuar tendo a energia que você tem hoje? Então não faz muito sentido você não guardar dinheiro. Quarto grande erro, comodismo. Imagina o seguinte, a maior parte da nossa vida consciente, ela tá no trabalho, né? A gente dorme, 8, 9 horas por noite. Às vezes tem gente que dorme menos, né? Mas 8 horas por noite. As outras 16 horas, você chega a estar ali, às vezes 10 horas dentro do trabalho. Então você tem muito mais vida dentro do trabalho do que fora do trabalho. Então se você tem uma atitude de comodismo no trabalho, fora do trabalho não vai ser diferente. E o que é o comodismo, né? Basicamente, imagina o seguinte, tem aquele cara na empresa que a gente fala assim, aquele cara é um puxa-saco. Às vezes aquele cara é um puxa-saco mesmo, a profissão dele é puxar o saco do chefe, não tem jeito. Mas tem muitos desses taxados de puxa-saco que eles não são necessariamente puxa-sacos. Eles são aqueles caras que normalmente, aqueles caras ou aquelas mulheres que normalmente o chefe fala assim, olha, preciso de alguém para entrar em determinado projeto. É a primeira pessoa a levantar a mão, né? Eu tô pronto, olha, eu quero, precisa de alguma coisa? Olha, precisa de uma ajuda, eu quero aprender, né? Aquela pessoa que está sempre empolgada, que está sempre incomodada de alguma forma e acaba incomodando as outras pessoas também que taxam essas pessoas de puxa-saco. Acontece que essas pessoas, elas conseguem enxergar uma coisa que as outras não conseguem enxergar. Elas conseguem enxergar que quando a empresa está precisando, elas estão lá. E daqui a pouco, quando a empresa precisar de alguém para promover, ela vai lembrar daquela pessoa. E assim normalmente que acontece. Eu, pelo menos em 20 anos aí de carreira, eu consegui perceber muito disso, tá bom? Mas principalmente essa questão do comodismo, sabe? Quando você olha pro lado e vê o colega ali cabisbaixo, né? Triste, frustrado, desmotivado, normalmente é aquela pessoa que quando sair da empresa vai levar aquele comportamento embarcado com ela. Então, o comodismo é péssimo, é destrutivo para a vida de uma pessoa. Número 5, não procura construir outras fontes de renda ao longo da vida. Ou seja, imagina o seguinte, a sua carreira vai começar, vai ter uma ascensão e uma hora
ela vai acabar. Ou porque você vai se aposentar, ou porque você já não serve mais para o mercado. Acontece que se você não procurar outras alternativas, você vai acabar ficando na mão, dependendo somente daquilo ou de uma ajuda do governo, uma aposentadoria, enfim. Isso é muito ruim, é perigoso. Olha só, tinha uma época da minha vida que eu lembro que eu trabalhava numa empresa, eu prestava consultoria, eu trabalhava como freelancer em uma balada e também eu investia. Então eu tinha 4 fontes de renda ali. Bom, a minha vida era uma loucura, mas pelo menos eu estava ali me sustentando com outros pilares, potencializando os meus investimentos. A minha recomendação é que você procure entender o que você gosta de fazer e começar a procurar outras fontes de renda, fazendo o que você gosta e assim começar a potencializar, tudo bem? Bom, no geral, esse conjunto de erros aí é o que faz as pessoas ficarem desmotivadas, ficarem cabisbaixas, ficarem sem planos, sem projetos, ou seja, as pessoas não conseguem enxergar fora da caixa porque elas estão cada vez mais ali alienadas ao que elas conhecem, aquela vida profissional e começam a acreditar cada vez menos que elas podem fazer mais e melhor fora daquele ambiente. E o mais importante que você precisa entender como profissional é que você precisa estar cada vez mais incomodado com toda a situação, né? Eu preciso melhorar, eu preciso potencializar, eu preciso estudar, eu preciso reciclar, eu preciso entender o que eu gosto de fazer, eu preciso começar a arrumar novas formas de fazer e de repente novas oportunidades. Por quê? O ritmo de conhecimento e de mudança hoje, ele gira 30 vezes mais rápido hoje do que há 30 anos atrás. Por exemplo, tem muitas profissões que eram primordiais há 30 anos atrás que hoje já não existem mais. E daqui a pouco vai começar a ter cada vez mais substituição de profissões que hoje existem por máquinas, por softwares, por programas e daí por diante. Bom, aí você fala assim, Cora, legal, eu preciso ser feliz no trabalho, encontrar novas formas de potencializar os meus ganhos, eu preciso economizar mais, eu preciso me profissionalizar mais, eu preciso fazer uma série de coisas. Mas, cara, é muita coisa para fazer, como é que eu faço tudo isso? Como é que eu junto todas essas peças? Bom, olha só, tem uma coisa muito bacana que eu sempre fiz, aí eu vou dar esse toque aí para você, enfim, se quiser, tá bom? Há muito tempo eu utilizo um método que eu batizei com o método GPS, que é o método GPS. Não sei se você já utilizou o GPS, mas normalmente você coloca aqui aonde você tá e para onde você quer ir, certo? Acontece que você nunca está preocupado com o trajeto todo, você não está preocupado quantos semáforos tem, quantas curvas para a direita, para a esquerda, quantos quilômetros, até a quantidade de quilômetro você está preocupado, quanto tempo vai demorar. Mas o que você realmente está preocupado é quando vai ser a próxima curva e para qual lado ela vai ser, se vai ser para a direita ou vai ser para a esquerda, né? Acontece que se você utilizar esse mesmo conceito na sua vida, vai ser simples. Por exemplo, eu vou pegar um caderno e vou fazer a seguinte pergunta: de 0 a 10, qual a minha satisfação com a minha carreira profissional? Bom, a partir das respostas dessa pergunta, você traça um plano e aí você está preocupado em resolver aquela parte primeiro. Aí depois que você resolver aquilo, tá, mas agora o que eu preciso fazer para, por exemplo, ganhar mais? Eu preciso fazer isso e isso. Então você está preocupado agora com a próxima curva e assim por diante. Bom, agora o que eu preciso fazer para ter outra fonte de renda ou para começar a investir o que eu consigo economizar? E aí você tem outro novo problema para você começar a se concentrar, entendeu? Então sempre se preocupe com a próxima curva e não com o trajeto todo, senão você não chega a lugar nenhum. Vai por mim, isso é verdade. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado de verdade e que te deixe incomodado. Se você ficou incomodado, incomodada, isso é ótimo para mim porque eu atingi meu objetivo. Sabe quando você vai deitar na cama e fica rolando de um lado para o outro, né? Super incomodado, essa é a palavra correta, incomodado. Então isso é legal porque isso vai fazer com que você se mexa, tá legal? E se você gostou desse vídeo, dá um like aí porque isso é muito bacana, isso faz com que o nosso vídeo seja visto por outras pessoas também, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa a notificação que sempre que sair vídeo novo aqui você vai ser avisado, legal? Um grande abraço, eu vejo você no próximo vídeo, até mais!